Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre bioisosterismo. Bom, para falarmos do bioisosterismo, é necessário revisar alguns assuntos da química farmacêutica. Mas, afinal de contas, o que é a química farmacêutica? A química farmacêutica é a ciência que procura descobrir e desenvolver novos químicos que possam ser úteis, como, por exemplo, os medicamentos, podendo envolver a síntese ou o estudo da relação entre a estrutura e a atividade biológica, podendo elucidar a interação entre o composto e o sítio ativo. A química farmacêutica vai englobar um leque de disciplinas com o intuito de desenvolver novas estruturas. Alguns conceitos são bem importantes quando se fala da química farmacêutica. Um deles é o grupo farmacofórico. Mas o que vem a ser isso? Quando desenvolvemos uma molécula, pensando em uma atividade farmacológica, existe uma parte da molécula que é aquela responsável pela atividade, podendo se mexer em toda a estrutura da molécula, mas não se pode mexer no grupo farmacofórico, porque é ele o responsável pela ligação com o receptor. Uma analogia seria o sistema chave-fechadura. A fechadura é o receptor e a chave é a molécula. Quando você vai fazer um análogo naquela chave, tem um dos dentinhos que não se pode alterar, pois não abrirá a porta. A mesma coisa acontece com o grupo farmacofórico. Eu posso alterar toda a estrutura da molécula, mas tem uma parte que não se pode alterar, porque senão não irá se ligar ao receptor e não irá desenvolver uma resposta. Um dos modelos mais utilizados hoje em dia é a modificação molecular. No que consiste a modificação molecular? Consiste em criar uma molécula em que se conheça bem a atividade biológica. A molécula está bem definida e sabe-se que ela não é tóxica. E dessa molécula, usa-se ela como protótipo. Ela vai ser a molécula inicial e dela partirá várias outras. Com o intuito de mexer em vários aspectos dentro da molécula, melhoras de estabilidade, distribuição, solubilidade, coeficiente de partição, pH, biodisponibilidade, características enzimáticas, absorção, entre outras. Não podemos esquecer que quando o protótipo é criado, precisa-se conhecer bem a estrutura para saber qual a parte que é o grupo farmacofórico, e aí sim alterar todas as coisas ao redor do grupo, para melhorar esses aspectos. Tudo que sai do protótipo é chamado de análogo. Ele é análogo do protótipo. Geralmente, as modificações feitas são na biodisponibilidade. Agora que já aprendemos sobre os principais fundamentos da química farmacêutica, vamos dar continuidade falando do isosterismo. Existem várias definições. Uma delas foi proposta em 1919 por Langmuir, que disse que são grupos de átomos ou compostos que possuem o mesmo número ou arranjo de elétrons. Se colocar um nitrogênio e um monóxido de carbono, aparentemente não se muda muito a estrutura química. Consegue-se trocar as duas na molécula, porque o número de elétrons permanece apesar de serem semelhantes. A ligação não é muito alterada, mas a farmacocinética sim. Pode-se chamá-lo de isósteros, aqueles que foram trocados. Erlenmeyer, em 1932, conceituou dizendo que são átomos, íons ou moléculas, nas quais as camadas periféricas de átomos podem ser consideradas idênticas ou semelhantes. Green definia como sendo grupos que possuem o mesmo número de elétrons de valência, podendo ou não apresentar número diferente de átomos. Esse conjunto de regras são chamados de regras de Hidreto. Então, ele determinou que, se tivesse o mesmo número de elétrons, poderiam ser trocados. Porém, a regra do Green não leva em conta alguns parâmetros que vão alterar alguns pontos da farmacocinética, como, por exemplo, basicidade, eletronegatividade, ângulos de ligação. Created using Powtoon.